Queridos, boa tarde. Vamos dar continuidade ao curso, pessoal, de matemática básica, né? Curso que a gente começou aulas pela manhã e vamos finalizar hoje à tarde, o dia de hoje, né? Então, vamos para cá, matemática básica. A gente vai ver, né? Matemática básica, né? Subconjuntos, né? Que compõem, a gente vai estudar subconjuntos, né? Subconjuntos que compõem as partes de A, que compõem as partes de A, né? Pessoal, o que seria essas partes de A? Olha, é o seguinte, a gente vai calcular através de uma fórmula, mas o conjunto de A, o conjunto A é esse aqui, ó. A igual a é a três vogais A, E, I. Entendeu, pessoal? São essas três vogais. Veja só. Olha, a gente estudou o conjunto vazio, né? O conjunto vazio é isso aqui, ó, a representação. Ou, para ser vazio, a chave seria um elemento dele. Repara uma coisa. Quando você, vazio é esse, coloca o conjunto C, onde esse conjunto vazio está contido nele, então ele está enumerado, esse conjunto. Essa é a condição para não ser vazio. Quando o conjunto vazio está dentro da chave, contido dentro do conjunto. Chama-se enumeração. Essa enumeração e citação indica que o vazio contido dentro da chave é um conjunto, pessoal, unitário, né? Um conjunto unitário. Viu? Irmãos africanos, muçulmanos, né? Conjunto unitário. Entendeu, irmãos? Africanos, asiáticos, todos aí que lhe seguem. Quando você tem essa representação aqui, é o conjunto vazio. Né? Quando você tem essa representação contida aqui, ó, dentro da chave, é um conjunto unitário. Entendeu, pessoal? Repetindo. Você tem esse conjunto vazio, ela tem dessas duas representações aqui, ó. Essas duas representações definem o que é um conjunto vazio. Entendeu? Mas a partir do momento que você pega esse conjunto vazio e joga dentro do conjunto C, dentro da chave, aí você está enumerando. E toda enumeração deixa de ser vazio. Toda enumeração deixa de ser vazio. Passa a ser um conjunto unitário, um conjunto vazio. Entendeu? O conjunto vazio, pessoal, o número de elementos é zero. Né? O número de elementos é zero. Entendeu, pessoal? O número de elementos é zero. Tem uma fórmula, né, que calcula todos os subconjuntos que compõem a parte de A, conjunto A. Tem uma fórmula, né? Fica como aqui? 2 números de subconjuntos calculado por essa fórmula aqui, onde
O N começa de 0 e vai até quantos elementos o conjunto tem. O N começa com 0 mais o número de elementos que o conjunto tem, entendeu? Aqui, ó, tem 3 elementos, então você coloca de 0 a 3. Entendeu, pessoal? De 0 a 3. Aqui não tem 3 elementos? Então é de 0 a 3 que você calcula o número de subconjuntos. Vamos lá? Para n igual a 0, o conjunto é esse aqui, ó. Para n igual a 0, o conjunto é isso aqui, ó. Vamos lá? N igual a 0. N igual a 0. Né? Fica como 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a 0, né? Que é igual a 1. Pessoal, é o seguinte, é muito imperceptível, a gente não percebe. Quando a gente fala imperceptível, a gente não percebe que 2 elevado a 0 é 1. Vamos para cá, olha. Você tem 2 elevado a 2, não é verdade? Esse 2 aqui está elevado a 1, potência 1, não é verdade? Pessoal, numa divisão, pessoal, de mesmo número, né? Você conserva a base e subtrai o expoente. Uma divisão, numa multiplicação é diferente. Você conserva a base e soma. Na multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. A base é 2 aqui. Nesse caso, como a base é 2, é uma divisão, você subtrai. É o contrário da multiplicação. Na divisão, você subtrai os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes, independentemente do expoente ser positivo, né, negativo, você subtrai, né? Já na multiplicação, você soma os expoentes quando as bases são iguais. Você conserva a base e soma. Aqui não, você conserva a base e subtrai, porque é uma divisão. Entendeu, pessoal? Diferentemente da multiplicação, que você conserva a base e soma. Vamos para cá. Como é que seria o conjunto das partes de A aqui? Seria isso aqui, ó. Entendeu? Simples. Né? Pessoal, para n igual a 1, dois elevado a n, 2 elevado a 1, 2 elementos, pessoal, 2 elementos, entendeu? Quem seria os 2 elementos? Quem seria os subconjuntos da parte de A? A parte de A seria isso aqui, ó. Parte de A igual conjunto vazio, que é 0, né? Que a gente viu, né? 0, vazio, né? Vazio e subconjunto de A. Pessoal, olha, é o seguinte, aqui eu não continuei os cálculos, mas vamos voltar. A gente disse o quê? Que numa divisão, né? Voltando casinha igual a 0, uma divisão, você tem 2 dividido por 2, né? Você subtrai, né? Você conserva a base de uma divisão e subtrai o expoente. Numa divisão, você tem o mesmo número, 2 e 2. 2 no numerador, isso aqui chama-se numerador, né? Numerador. E denominador, né? Essa é uma divisão. Numerador é o 2, né? Aqui. E denominador. Entendeu, pessoal?
Então, pessoal, é o seguinte, olha, a gente tem 2 dividido por 2, né? Aqui o 2. Você tem 2 dividido por 2, né? O que foi que a gente disse anteriormente? Voltando para essa questão aqui do conjunto vazio ser unitário. Você, numa divisão, você conserva a base, está aqui, ó, numa divisão, e subtrai os expoentes. Fica 2, conserva a base, subtrai os expoentes. Sempre será assim, numa divisão. Subtrai. Numa divisão, você subtrai os expoentes quando a base é a mesma. A base aqui é 2 no numerador e 2 no denominador. Então fica 2 elevado a 0. Né? Que é igual a 1. Pessoal, veja o seguinte. Vamos demonstrar que 2 elevado a 0 é 1. A gente viu aqui, né? Subtrai. Porque isso aqui, ó, 2 dividido por 2 é a mesma coisa de 1. E também a mesma coisa de 2 elevado a 0. Entendeu, pessoal? Tá demonstrado. 2 dividido por 2, uma divisão como é a mesma base. Base igual, você conserva a base numa divisão e subtrai os expoentes. Achou 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 dividido por 2 não é 1, então é igual a 2 elevado a 0. Entendeu, pessoal? Por isso que o subconjunto aqui para n igual a 0 é o conjunto vazio. Aliás, é o conjunto unitário que tem um conjunto vazio. É o conjunto unitário, né? Que esse conjunto aqui é unitário. Conjunto unitário, né? Conjunto unitário. Entendeu, pessoal? Conjunto unitário, que é justamente, né? O conjunto que é justamente o vazio, contido, pessoal, contido, ele está contido, né? Ele está contido das partes de A, dentro do conjunto C, né? Dentro do conjunto C, conjunto das partes de A, né? Conjunto C que a gente viu um exemplo do conjunto C, né? Eu estou comendo na cabeça, mas ele está contido nas partes de A. Quando ele está contido, veja só aqui, ó, duas representações do conjunto vazio. Quando ele está contido em C, ele se torna um conjunto unitário. Representação do conjunto vazio são essas duas aqui. Quando esse conjunto aqui está contido dentro do conjunto C, ele se torna um conjunto unitário. E essa representação é quem? Zero, pessoal, zero elemento, né? É como se ele tivesse um zero elemento aqui, um zero, né? Um zero, né? É um conjunto vazio, não tem nada, então ele tem zero. E aqui, pessoal, para n igual a 1, né? O número de subconjunto com as partes de A é 2 elementos, que é vazio e o subconjunto A. Entendeu, pessoal? Para n igual a 1, ele tem um número de subconjuntos com a parte de A, 2 elementos, vazio e A. Para n igual a 2, n igual a 2, 2 elevado a n, né? 2 elevado a 2, né? 4 elementos. 4 elementos. Entendeu, pessoal? 4 elementos. Então, o conjunto das partes de A vai ser quem? Vazio, que é 0, né? Vazio, que é 0. A é, na sequência, ó.
Entendeu, pessoal? Quantos elementos tem aqui? 4 elementos. Porque olha aqui o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, que é subconjunto, né? E o quarto elemento. Então aqui tem 4 elementos. Não tem para onde correr. Essa fórmula ela vai de 0 até. Ela comporta os números naturais, né? 4 elementos, né? 4 elementos. Né? Aliás, ela comporta um número finito. Por quê? Porque os números naturais é infinito. Aí não tem como. Um número finito. Por exemplo, esse conjunto aqui de A não só tem 3 elementos, né? Se tiver 100 elementos finitos, né? Tem que ser um conjunto finito. Jogar aqui nessa fórmula, achar a quantidade. Entendeu, pessoal? Essa fórmula aqui calcula o número finito de um conjunto. Aqui tem 3 elementos, né? Você calculando ela, dá 8 subconjuntos que compõem a parte de A. Mas se você tiver um subconjunto A com 100 elementos, pode jogar aqui, ó. Essa fórmula aqui de 2 elevado a n. Você vai achar a quantidade de subconjuntos. Entendeu, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui tem o primeiro elemento e tem o segundo. Aqui tem 2 elementos. Do jeito que a gente deu aqui, ó. 2 elementos. 2 elementos. Entendeu, pessoal? Elementos. Que é o 0 e 1. Aqui só tem o 0. Então, o conjunto unitário já está dizendo um elemento. Não é, pessoal? Elemento. Né? Entendeu, pessoal? Agora vamos para um. Como a gente disse que é de 0 a 3, a gente calculou de 0 até 2. Vamos para n igual a 3. N igual a 3. Né? N igual a 3. Fica 2 elevado a n. 2 elevado a terceira. Que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Olha, repara uma coisa. Quando a gente diz aqui, né, que numa divisão, onde você tem 2 dividido por 2 e tem expoente 1 aqui, ó, a gente subtrai. Numa divisão a gente subtrai, a gente viu, ó, e demonstrou que 2 elevado a 0 é 1. Numa divisão, você de mesma base, de mesmo número, numerador e denominador, você conserva a base e subtrai. Você conserva a base e subtrai. Preste atenção aqui. Numa multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó. O expoente aqui é 1. Fica 2 elevado a 1 mais 1. Mais 1. Essa parte aqui, pessoal, a gente vai ver detalhado de potenciação. Viu? Não se preocupe não. Então, pessoal, na multiplicação é o contrário ali, que é subir. Numa multiplicação é o contrário da divisão. A multiplicação você soma os expoentes. A multiplicação você soma os expoentes. Na divisão você subtrai. Então fica 2 a terceira, né? 2 a terceira, que é, você soma os expoentes, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. É a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, igual o que, pessoal? 8 elementos. 8 elementos. Quem seria eles? Esses 8 elementos são os subconjuntos totais que compõem a parte de A. Vamos para cá, olha. A parte de A seria isso aqui, ó. Parte de A. Subconjunto. Começa pelo vazio. Entendeu, pessoal? Tá aqui. Né? Aí tem, né? Subconjunto A. Subconjunto E. Subconjunto I.
Repara uma coisa. A gente disse quantos elementos? 8. A gente disse quantos elementos? 8. Aqui tem o primeiro elemento, né? Que é o primeiro subconjunto, aqui tem o segundo subconjunto, aqui tem o terceiro subconjunto, aqui tem o quarto. Quem seria o quinto, pessoal? Quem seria o quinto? Será o quinto subconjunto. O subconjunto que compõe as partes de A, né? Vai ficar como aqui? A é o quinto. Quem seria o sexto? A, I. Entendeu, pessoal? Esse seria o sexto. Entendeu, pessoal? Sexto. Quem seria o sétimo? Entendeu? Esse aqui seria o sétimo. O sétimo subconjunto que compõe a parte de A. Né? Que a gente pode considerar subconjunto e elementos que estão dentro de um conjunto só. É as partes. A gente pode considerar subconjunto e ao mesmo tempo elementos. É 8 elementos. Quem seria o último? O próprio conjunto A, que é, né? A é I. Aqui seria o oitavo, pessoal. O oitavo elemento, o oitavo subconjunto. Entendeu, pessoal? Olha aqui, ó. Chave. Entendeu, pessoal? Chave. Entendeu? Eu acho que essa aqui a gente coloca uma chave aqui, né? Uma chave aqui. Coloca uma vírgula, né? O subconjunto, não é verdade, pessoal? Então aqui também, né? Vai indicar que é um subconjunto. Mas deixa, eu acho que não influencia em nada, né? A contagem do certo, né? 8 elementos. 8 elementos. Né? Não é verdade, pessoal? 8 elementos nessa chave. Chave do jeito que estava mesmo. Primeiro e segundo, né? Agora, pessoal, é o seguinte. A gente ficou devendo do encontro de ontem o conjunto U. Conjunto U é aqui, pessoal, o conjunto, né? E o freio. Conjunto universo. Como é que seria? Olha, você tem uma equaçãozinha assim, ó, x mais 10 igual a zero, né? X igual a menos 10, entendeu? Aí esse conjunto U, né? É igual a menos 10, entendeu, pessoal? Conjunto universo, né? Vamos para cá agora. Igualdade de conjuntos, né? Igualdade de conjuntos, a gente viu na aula anterior. O que seria outro exemplo de igualdade? Seria isso aqui, ó. Você tem o conjunto A, 1, 2, 3, 4.
Não é verdade? Aí você tem 1, 2, 3. Pessoal, 4, 4, né? 4, 4, 4. Quantos elementos desse subconjunto, pessoal? Esse conjunto? Aqui é igualmente, viu, pessoal? Pessoal, olha, não confundam um conjunto, número de elementos, com número de elementos repetidos. Não confunda número de elementos com número de elementos repetidos. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem 4 elementos, né? 4 elementos. Entendeu, pessoal? Aqui, ó, também tem 4. Quando você repete, não quer dizer que você tem mais outro elemento. Só considera elemento diferente. Repetindo, só considera no conjunto um número de elementos maior se eles forem diferentes. Como aqui é igual, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui não influencia. Aqui também tem 4 elementos, né? 4 elementos, né? 4 elementos. Então aqui é um conjunto, um é igual ao outro, né? Um é igual ao outro. Aqui é o conjunto B, né? A igual a B. E o que seria A diferente de B? Seria isso aqui, ó. Quando você tem um conjunto A como esse, A igual a 1, 2, 3, 4. E o B? 1, 2, 3. Quer dizer, o número de elementos diferente de 1, o número de elementos diferente de 1 é diferente do número de elementos do outro. O número de elementos diferente de 1 é maior do que o número de elementos diferente do outro. O número de elementos diferente de um conjunto A é diferente do número de elementos do conjunto B. Então aqui A, olhe a primeira aula, pessoal. Olha o símbolo aqui, ó. A diferente de B, né? O que é que difere de igual, pessoal? É o número de elementos, onde um conjunto A tem mais elementos que o conjunto B. E para ser diferente, tem que traçar isso aqui, ó, no B. Pessoal, próximo encontro, eu estou pensando em retomar a geometria analítica, viu? Obrigado, boa tarde, fique com Deus e bons estudos, viu, pessoal?